Olá, mais uma vez estou aqui, Marcelo Coutinho, para a gente continuar o nosso programa e nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão de vendas, né? Tem uma frase que é do Peter Drucker que ele diz o seguinte: numa empresa, tudo que não for vendas, marketing ou inovação é custo. Portanto, o vendedor ele não é um custo, é uma fonte de receita. Olha só a responsabilidade que o vendedor tem dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer organização. Você, empreendedor, particularmente, você está vendendo sempre duas coisas. Primeiro, a si próprio e segundo, o seu produto ou serviço que pertence à sua empresa. Um empreendedor, quando começa um negócio, ele praticamente faz tudo, é o grande coringa lá, né? Ele joga em todas as posições. Olha, ele pode jogar em todas as posições, mas se ele não souber jogar na posição vendas, o negócio dele já começa capenga, já começa tropeçando. Portanto, vendas ela tem uma importância muito, muito, muito grande dentro do contexto de uma organização, do sucesso de uma organização. Só que, olha só, né? Se a gente começar a falar das maiorias das profissões que tem por aí, todas elas têm uma preparação muito grande. Então, se a gente falar, vamos pensar aqui, um advogado. Se um cara quiser ser advogado na vida, ele tem que fazer o quê? Um curso de direito. Se ele quiser ser médico, por exemplo, tem que fazer uma faculdade de medicina. Se ele quiser ser um arquiteto, arquitetura e assim por diante. Agora, eu pergunto, e se ele quiser ser vendedor? Vê, não tem nenhuma preparação acadêmica específica para isso. A gente tem até marketing, mas marketing é bem diferente de vendas. Nós vamos ver isso lá para frente. Marketing tem um outro papel, que é trazer o cliente para dentro da empresa. E o vendas tem o papel de fechar um negócio com aquele cliente que chegou até a sua frente. Bom, muito bem. A gente estava falando sobre a preparação. Como vocês podem ver, não existe nenhuma grande preparação para ser vendedor. A maioria das preparações estão muito ligadas mais à vocação. Como é que se seleciona um vendedor para a sua empresa ou para a sua companhia? Vai lá e fala assim, aquele cara que fala bem, aquele cara que se relaciona bem, que é popular, etc. Sim, isso é efetivamente um bom pré-requisito, como a gente já até falou no capítulo anterior. Mas será que só isso é suficiente? Será que existem técnicas? Como é que funcionam isso? Eu vou falar um pouquinho da minha carreira, né? Eu estava fazendo um curso de engenharia quando fui trabalhar no escritório de um amigo do meu pai, né? E aí, depois de 3 meses, ele falou para mim, olha, se você não fosse filho de um amigo meu, eu já estaria te dispensando sem sequer dar satisfação. Mas como você é filho de um amigo meu, eu vou te dizer uma coisa. Olha, você pode ser tudo na vida, menos engenheiro. Aí eu já entrei em choque, né? Eu falei, nossa, né? Meu sonho na época de garoto, de sair formado como engenheiro, porque eu gostava de matemática, então, logo na minha época, quem gostava de matemática ia para a carreira de engenheiro, quem gostava de biologia ia ser médico, e quem gostava de leis, alguma coisa de argumentar, ou de discussão, ia ser advogado. Essas eram as 3 carreiras clássicas. Mas voltando ao nosso ponto aqui, então ele foi me dispensar. Aí ele, um pouquinho antes de ele me dispensar, ele falou, peraí, vou te dar mais uma chance. Eu ouvi falar que no departamento comercial estavam precisando de um estagiário. Deixa eu dar uma ligadinha lá. E aí ele deu uma ligada para o responsável do departamento comercial, perguntou, confirmou e acabou me transferindo para lá. Foi da onde nunca mais eu saí. Sempre atuei na área comercial. Mas meu grande divisor de águas foi no dia que eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro treinamento de vendas, porque ali foi um choque cultural. Foi quando eu entendi que vendas não era algo que eu achava que tinha nascido ou tinha uma vocação. Vendas tinha técnicas, tinha ciência. E veja só, e na hora que você une a ciência ao talento, à vocação, os resultados são explosivos. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Acabei me dando muito bem na carreira de vendedor, acabei galgando posições e crescendo dentro disso e largando a engenharia. Nunca mais atuei, nem sonhei atuar como engenheiro nessa brincadeira. Bom, ao longo da minha carreira eu fiz diversos cursos de treinamento de vendas
e sempre tive muita dificuldade em colar um no outro. Então fazia treinamento de negociação, treinamento de PNL, descrição das qualidades do produto. E assim, na hora que me deparava no cliente, eu chegava lá e pensava, que diabo eu vou ter que usar agora, né? Bom, aí aconteceu de um dia eu fazer um curso, eu tinha comprado aqui uma franquia de um treinamento de uma empresa aqui para o Brasil na área de qualidade. Lembra aquela onda do ISO 9000? A empresa chamava-se Kepner Triggle e eu fui participar dela. E para dar treinamento para elas, obviamente, você precisava ser treinado. Quando eu fui ser treinado por ela, lá elas tinham um ponto forte da Kepner Triggle, lá na parte de implementação de qualidade, eles tinham um cursinho chamado PSDM, Resolução de Problemas e Tomada de Decisões. Gente, o que mais me surpreendeu foi que lá os caras conseguiram organizar um mecanismo, um processo de como você resolvia um problema. Né? Com etapas, começo, meio e fim, uma série de perguntas e como é que você resolvia um problema. Quando eu olhei aquilo, eu me deparei e falei, gente, vendas é a mesma coisa. Vendas tem começo, meio e fim. E ele pode ser replicado, pode ser instruído. E aí eu consegui achar a amálgama, aquela cola entre todos aqueles diversos treinamentos dos quais eu havia participado, comecei a entender onde entrava cada um. E é isso que nós vamos ver aqui. Em paralelo, eu tive a oportunidade de participar de alguns cursos de neurociências e entender como é que funciona a cabeça do nosso interlocutor quando você está discutindo com ele qualquer assunto. Aí eu fiz uma cola entre o processo de vendas e a cabeça do seu cliente, como funciona. A gente vai abordar aqui 3 aspectos, né? Os mecanismos emocionais, os mecanismos racionais e principalmente a memorização. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Acho que esse é o principal aspecto que a gente deve trazer, a mensagem que a gente deve trazer para a importância do vendedor. Hoje ele tem que estar com foco no seu cliente, entender o que está acontecendo lá fora. É ele o responsável para trazer as inovações para dentro da empresa, as inovações em termos de produtos, em termos de serviços, em termos de atendimento do cliente e às vezes até interferindo no modelo de negócio. Este é o papel do vendedor do século XXI. Espero que ao longo das nossas interações isso consiga ficar mais claro a vocês e a gente consegue chegar a um bom termo, um bom resultado. Vejo vocês no próximo capítulo. Até lá!